Tente esquecer em que ano estamos. Dar início ao Intramuros, que está sob a responsabilidade dos residentes, e nós vamos ter um tema bem interessante que vai ser falado pelo Lucas Suíte Motomia, que é residente R2 da disciplina de endocrinologia, e eu vou convidá-lo para vir proferir a sua palestra. Muito obrigada, Lucas. Então, tá gravando já, né? Então, bom dia. Meu nome é Lucas, eu sou residente da endócrina e hoje eu vou falar sobre o uso e abuso de esteroides anabolizantes, sob orientação da doutora Elaine. Então, para iniciar a nossa discussão, acho importante fazer a definição, né, do que é um esteroide anabolizante. Então, são substâncias farmacológicas que incluem a testosterona, né, como molécula mãe, e compostos semelhantes que têm efeitos anabólicos. Então, a gente vai ter um efeito miotrófico, né, sobre musculatura esquelética e também tem efeitos androgênicos, que aí são os efeitos que dão caracteres sexuais masculinos, né, secundários. Até a década de 1980, era bastante restrita a competições de bodybuilding. Mas de 1980 para frente, isso está sendo amplamente utilizado por atletas recreacionais e hoje em dia essa é a população que mais faz uso, né, de maneira exponencial. Então aqui a gente tem a molécula esteroide, ela é comum a todos os esteroides, né, é chamada ciclopentanofenantreno. A gente tem uma molécula aqui de 18 carbonos e aqui do lado a gente tem a molécula de testosterona per se, né, para mostrar como se parece com a molécula mãe, né? E aí, como que age, então, a testosterona? A gente tem três ações. A primeira é a testosterona agindo no próprio receptor de androgênio, né? Que a gente vê aqui do meio na parte do meio. A segunda maneira é que nos tecidos a gente sabe que a gente tem a 5-alfa-redutase, que reduz a molécula para uma molécula outra, né? No caso, a testosterona é a DHT também, que tem ação sobre o receptor androgênio. E a terceira maneira de ação é através da aromatase, ela é transformada em estradiol e aí age sobre o receptor de estradiol. A nível celular, então, tanto a testosterona como um esteroide anabólico exógeno, ele, né, atravessa a membrana plasmática, se liga ao receptor, dimeriza e vai para o núcleo celular, nessas áreas de resposta androgênica elementares, né, onde começa o processo transcricional. Nessa imagem aqui não tem mostrando, mas tanto a testosterona quanto os esteroides anabólicos, eles também têm uma ação não genômica em outros receptores, né? Mas a ação principal é essa genômica. E aí, o primeiro trabalho que eu trago para provar, né, se ainda é necessário provar o efeito anabólico da molécula, é esse trabalho do New England, que foi feito na Universidade de Los Angeles em 1996. Esse trabalho possivelmente não seria aprovado em comitê de ética atualmente. Mas o que que eles fizeram? Então, eles pegaram 43 homens, randomizaram em quatro grupos, dois exercício e não exercício, e placebo e testosterona, e avaliaram ao final de 10 semanas. A gente vê aqui a baseline e depois de 10 semanas, a testosterona, a gente vê que no grupo que recebeu testosterona foram para níveis de 2.000, 3.000, né? Mostrando realmente que eles receberam a intervenção. E, quanto a resultado, o grupo que teve exercício e testosterona teve um ganho mais de 6 quilos de massa magra, né? De fat-free mass. Mostrando realmente que tem uma potência anabólica, né? Isso não a gente não precisa discutir isso. Realmente existe esse efeito, né? Desde já provado há muito tempo. E agora sobre o efeito androgênico, né? O efeito androgênico é o efeito malquisto, é o efeito que quem vende a molécula, quem prescreve por aí a molécula, é o efeito que eles não querem, né? E aí tem bastante diferença entre as diversas moléculas que as pessoas prescrevem entre a potência miotrófica e androgênica. Como assim, né? O quanto que a pessoa ganha de massa muscular sem efeitos androgênicos. E aí tem um índice proposto por esse Hirschberger, proposto em 1953, que ele avalia, né, assim, essa potência, essa dissociação de potência. Então, como que ele faz? Ele dá a molécula para ratos machos e controles e os ratos que receberam a molécula, e depois de um tempo ele mede o músculo elevador do ânus, que é o controle anabólico,
e mede o tecido prostático, que é o controle androgênico, e faz um índice de atividade, sendo que miotrófico está em cima e androgênico está embaixo. Então aqui, deixa eu ver se funciona. Não. Tá. Então, mais para a direita, deixa eu ver. Aqui. Ah, foi. Aqui. Então, esse índice aqui, quanto mais acima de um, mais miotrófico é. Então, veja só a última molécula, que é o T, que é de testosterona, tem um índice bem baixo, né? De menor que um, mais ou menos de 0,7 a 1,3, mostrando que é bastante androgênica, né? Já moléculas mais comercialmente, quando a gente vê comercialmente, que eu digo assim, prescrito de maneira inadvertida, né? São usadas, por exemplo, a oxandrolona, ela tem um índice de 13, mostrando que tem uma potência miotrófica muito mais do que androgênica. E pensando que se eles agem no mesmo receptor, que é o receptor androgênico, o que que justificaria, então, a diferença dessa potência, né? Então, é um conceito que eu acho que a gente precisa ter como endocrinologista, que é a diferença da concentração da 5-alfa-redutase nos tecidos. A gente tem muito mais 5-alfa-redutase nos tecidos androgênicos do que na musculatura esquelética, por exemplo. E aí, os esteroides anabolizantes, ou enfim, testosterona, na sua forma original, tem uma afinidade, e depois de passar pela 5-alfa-redutase, tem outra afinidade. A gente é muito acostumado com a testosterona, porque o DHT tem uma afinidade maior do que a testosterona, e por isso que tem um efeito androgênico muito potente. Mas, por exemplo, aqui, porque eu coloquei para vocês, a nandrolona, que é um esteroide anabolizante, ela se liga muito bem aos receptores androgênicos na sua forma original. Então, na musculatura esquelética, que tem pouca 5-alfa-redutase, ela se liga muito fortemente. Mas depois de ser reduzida, por exemplo, num tecido androgênico, ela se transforma em 5-alfa de hidro-19-nortestosterona e tem pouca afinidade pelo receptor. Então, o que que a gente tira de conceito disso? Um esteroide que após redução tem a menor afinidade pelo receptor, vai ser aquele esteroide que tem menor efeito androgênico e maior efeito miotrófico. Então, as pessoas, né, quem trabalha com isso, faz muitas modificações na molécula para fazer isso, né, para ter esse efeito miotrófico maior. Algumas importantes, por exemplo, é essa ligação dupla entre o carbono 5 e 4, que é o que acontece na molécula anterior que eu falei. Colocar um grupo álcool também aqui no carbono 17, remover o carbono 19, enfim, tem várias modificações que eles podem fazer na molécula para que isso aconteça. E aqui tem dois aspectos da farmacologia que eu acho que é importante a gente saber, a importância desse carbono 17 em duas ações. A primeira é que a esterificação desse carbono 17 é o que confere a deposição intramuscular. É tanto que as testosteronas que a gente prescreve para homens hipogonádicos, né, para o tratamento do hipogonadismo, são ésteres de testosterona ligada a esse carbono 17, e quanto maior a molécula ligada nesse carbono, maior o tempo de duração, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de moléculas injetáveis, né? Umas delas a gente tem comercialmente de maneira lícita, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um destilato de testosterona, tem uma ligação extra aqui tão grande que alguns trabalhos falam até que se você der a molécula via oral, em vez de intramuscular, tem uma absorção, né? Mas uma absorção errática, mas de tão lipofílico que é. E outra coisa importante desse carbono 17 é que a ligação de um grupo álcool, né, confere atividade oral. Então, a 17-alfa-alquilação é o que faz com que tenha moléculas orais para os pacientes usarem, né, assim, de maneira inadvertida, mas que eles usam por causa disso. Então, só para a gente saber que é a mesma molécula, mas são essas modificações que fazem ter farmacocinéticas diferentes. Então, aqui eu trouxe os usos permitidos da testosterona, né, assim, que a gente pode prescrever. O hipogonadismo masculino e o cuidado com a pessoa com incongruência de gênero eu não vou falar, porque são usos bem sedimentados, são usos óbvios, né? O transtorno do desejo sexual hipoativo na mulher e alguns quadros de caquexia, como AIDS ou grandes queimados, e algumas indicações antigas que já não se usa mais, como osteoporose, anemias e sarcopenia. As duas primeiras indicações, como eu falei, são óbvias, as duas do meio eu vou falar um pouquinho porque não são tão óbvias assim. Então, sobre grandes queimados, eu trouxe uma meta-análise canadense que revisou, de 2020, revisou 31 estudos para
para ver, né, se tem realmente alguma evidência para a gente estar usando um esteroide anabólico nessa população de grandes queimados, visto a grande caquexia, reação inflamatória. E aí, eles não viram diferença de mortalidade, né, com um RR aqui de 0,72, né, com uma tendência de favor à oxandrolona, mas sem diferença estatística. Porém, teve diferença em tempo de internação. Então, os grandes queimados que usaram oxandrolona tiveram 5,75 dias a menos de internação. Isso conta, né? Pensando que um grande queimado tem chance de infecção intra-hospitalar, enfim, parece ser um desfecho interessante. Só que com uma heterogeneidade bem alta, né, de 97%. Outros desfechos secundários desse estudo e eu grifei em amarelo os que têm evidência, por exemplo, na parte doadora, né, que a pessoa tira a pele para colocar na parte receptora, cicatrizou mais rápido, o balanço proteico, a densidade mineral óssea, isso teve relevância estatística. Apresentando para a doutora Elaine isso nessa semana, ela me falou que algumas vezes já pediram interconsulta sobre esteroides anabolizantes para tirar pacientes de ventilação mecânica, já por umas 3 vezes. E nesse estudo ele analisou isso e não teve evidência estatística para extubar um paciente, né? Mas teve algumas em outros pontos. Eu acho importante a gente ter isso em mente para saber que talvez mais para frente vai ter outros estudos e que talvez não seja tão absurdo assim, né? Para a gente entender que isso já está sendo estudado na literatura. Agora, o segundo uso também que pode gerar um pouco de dúvida, talvez ser uma coisa mais nova, é o transtorno do desejo sexual hipoativo na mulher. Então, esse transtorno é a única evidência de uso de testosterona em mulheres, né? Embora atualmente a gente vê aí sendo empregado por outros fins, mas na literatura é só esse. E aí o diagnóstico é feito por uma avaliação clínica completa, em vários fatores têm que ser abordados. Imagino que não seja um diagnóstico fácil e ele não prescinde de testosterona total para ser realizado. Então, dosar a testosterona de uma mulher, falar que está baixo, e por isso repor, não é assim que funciona, né? É um diagnóstico muito mais clínico. E o tratamento ele é feito com formulações que o objetivo é levar a testosterona dessa mulher para um nível pré-menopausa, né? Porque esse é um diagnóstico pós-menopausa, que é talvez um nível bem difícil de se entender, né? Mas só para a gente entender que possivelmente não vai ser feito com um éster de testosterona intramuscular, que vai atingir uma concentração muito maior do que uma mulher pré-menopausa. E se nenhum benefício for observado em 6 meses, o tratamento deve ser interrompido. E a parte interessante desse documento aqui é que ele fala que o transtorno de desejo sexual hipoativo na mulher tem múltiplas etiologias, incluindo fatores biopsicossociais, balanços neuroendócrinos, doenças físicas, dificuldades interpessoais, estresse farmacológico e o que eu acho bem importante na nossa sociedade, que são os valores repressivos sexuais, culturais e religiosos nas mulheres. E que tudo isso tem que ser abordado antes da gente achar que a mulher está sem testosterona. E ele fala que alguns tratamentos também têm que ser empregados, como farmacológicos, psicoterapia. E quando a gente fala de tratamento farmacológico, aqui é bem importante deixar o aviso, assim, né, de que talvez essas mulheres, a maioria talvez tenha alguma indicação de reposição estrogênica ou de progesterona, né, fazendo uma terapia de reposição hormonal pós-menopausa, e que talvez só essa reposição, que seria muito mais fisiológica, já melhoraria esses sintomas, né, do que a gente pensar em usar testosterona. É, então, só para finalizar os usos permitidos da testosterona, eu coloquei aqui nessa tabela todas as testosteronas que a gente acha hoje em dia no mercado brasileiro. Eu coloquei o período que geralmente ela é aplicada para um homem hipogonádico e o preço por mês, que eu orcei semana passada. Então, a gente vê aqui a Durateston, são várias ésteres de testosterona, não são só um, né? A gente pode usar a cada 3 semanas, que seria a molécula mais barata, até a molécula mais cara, que é o androgel, que é só uma testosterona em gel mesmo, né? Em álcool, que tem um preço mais alto, né? Mas isso daqui só para consulta depois, então. Agora, então, saindo do uso, né? Que seria o uso correto para o abuso, eu quero começar falando de epidemiologia, que foi o motivo de eu ter escolhido essa aula, né? Porque a epidemiologia é crescente, acho que todo mundo deve conhecer ou já teve um paciente que fez uso. Se não tem, é porque não perguntou, porque tem muita gente usando, né? Testosterona e anabólicos no geral. Essa primeira meta-análise, ela é uma meta-análise já um pouco antiga, de 2014, foi feita com a população geral
e achou um percentual de uso de 3,3% na população geral, só que homens chegava até 6,4% e mulheres 1,6%. Isso daqui a de 10 anos atrás, eu acho que o uso só foi crescente, sendo que a maior parte das pessoas que usam são sports people, né, atletas recreacionais. E aqui, nessa mesma meta-análise, ele coloca que 4% dos americanos já usaram esteroides anabolizantes em algum momento da sua vida e um terço desses norte-americanos desenvolvem dependência dos esteroides anabolizantes. Então, é um número muito grande de pessoas que a gente está falando aqui. Falando um pouquinho de epidemiologia no Brasil, né, que não é tão diferente, a gente reflete bastante os Estados Unidos, né? Esse estudo aqui é um estudo da USP, ele também é um estudo já antigo, de 2012, e ele pegou centros universitários brasileiros. Ele é multicêntrico, pegou um N quase de 13 mil universitários e achou uma prevalência de 3,8%, né, em universitários, sendo que em universitários homens, né, até 8%, e em universitárias 0,4%. E o que chama atenção é que ele também avaliou, pelo Assist-WHO, que é um score de dependência, o comportamento abusivo ou a dependência dessas pessoas. E 0,5% desses 12.721 universitários já fechavam critérios de dependência, né? Então, como é importante, já começando, talvez, como atuação, né, ou orientação e educação desde de muito cedo, já conversar com essas pessoas. Esse outro trabalho reuniu 14 artigos publicados no Brasil para tentar achar epidemiologia também. Só o que acontece é que eles pegam nichos que com certeza vão estar em uso, assim, né, com maior chance de uso, e aí a gente vê uma prevalência que muda muito, vai de 2 até 30%. Esse 31% é um trabalho do Pará, que procurou, que viu 10 academias de ginástica, né, e viram os professores e alguns alunos, e a prevalência foi de 31%, né? Uma prevalência bastante alta. Mas a gente vê prevalências altas também nesse mesmo nicho, né? Como a 19,2% em educadores físicos, professores de educação física 20%, ali no Rio de Janeiro 25%. E eu também chamei atenção aqui para a polícia militar, né? Uma prevalência alta de 5,4%. E mais para frente, quando eu falar de desfechos neuropsiquiátricos, agressividade, eu acho que é uma coisa importante da gente ver que é uma população não interessante, todas não são interessantes para uso, né? Mas pensando que um policial que tem acesso à arma, enfim, pode estar fazendo uso de uma medicação que tem sim influência neuropsiquiátrica é bem preocupante, né? Falando um pouquinho de efeitos adversos, eu vou trazer um estudo que eu vou falar depois mais para frente também, é esse estudo Haarlem. Haarlem é uma cidade aqui que fica a oeste de Amsterdã, né, uma cidade holandesa, e eles fizeram um estudo interessante, né? É importante a gente falar que quando a gente fala desse tema de esteroide anabolizante, a gente já tem na literatura atualmente muita evidência para você não fazer um grupo controle e um grupo intervenção, porque você vai gerar malefício. Então, não vai ter um estudo caso controle desse jeito. O que vai ter, como o caso do Harlem, é um estudo descritivo que acompanhou 100 atletas que iriam usar. Então, eram 100 pessoas que vão usar, independente do médico querer ou não. Então, já que vai usar, a gente vai estudar. Então, foi isso que aconteceu. Então, eles fazem 5 publicações sobre esses atletas, né, que eles acompanham. E a primeira publicação, eu trago alguns dados interessantes, ela é uma publicação de dados demográficos. Ela é como se fosse uma tabela 1 de um artigo, mas virou uma publicação porque tem muita informação. A primeira é que 77% dos pacientes já tinham usado algum esteroide anabolizante antes, né? O que mostra que é um uso muito recorrente, até de quem usa. Eles falam de efeitos colaterais referidos pelos pacientes e característica do ciclo e análise dos esteroides anabolizantes utilizados. Vou falar um pouquinho. Então, sobre característica do ciclo, né? Eu acho que a gente, como endocrinologista, tem que saber o que está sendo feito aí fora, até para saber conversar e orientar. A primeira é que a duração de um ciclo, quando a gente fala, né, que de uso de esteroide anabolizante, dura mais ou menos 13 semanas em média, nesse estudo, né? Mas pode durar de 2 até 52 semanas. Então, mais ou menos 3 meses eles ficam em uso e depois param, né? Que é o que eles chamam de ciclo. E no mesmo ciclo, eles usam cerca de 5 esteroides anabolizantes. Então, assim, não é que eles estão usando um éster de testosterona e ponto, né? É muito mais complexo, as doses são muito mais cavalares, para a gente entender o nível de efeito colateral que a gente tem, né? Às vezes, é muito comum quem defende o uso de esteroide anabolizante pegar um estudo com homem hipogonádico que usou uma dose fisiológica sem efeito colateral e usar esses dados
para defender um uso que não é verdadeiro, porque é muito maior a dose do que está sendo usado. O custo do ciclo é mais ou menos 400 euros, não é barato, e eles conseguem geralmente com dealers, né, que seria traficante, ou pela internet. E aqui eu coloquei 10 dos mais comuns esteroides anabolizantes utilizados por essa população, sendo que os 5 primeiros são injetáveis e os 5 últimos são orais, com exceção do estanozolol, que também tem versão intramuscular. E os efeitos adversos falados pelo paciente, né? Aumento da libido, que nem para todo mundo é um efeito colateral. Tudo que está em Bzinho são sintomas pós-ciclo, né? Então, mas durante o ciclo, então, retenção fluida, atrofia testicular, acne, agitação, ginecomastia, agressividade, estrias, roncos, né? Palpitações, alopécia, né? E aí, o que que eles fazem, então? Para mitigar, então, os sintomas durante o ciclo, eles usam outras moléculas que não são esteroides anabolizantes, mas para tentar diminuir esses efeitos colaterais. As principais são essas aqui: o HCG, né, que é um estimulador testicular, o tamoxifeno, que é um SERM, né, um modulador do receptor do estrógeno, o anastrozol, que é um inibidor da aromatase, o exemestano, que é um antiestrogênico também, que é usado até em câncer de mama, isotretinoína, que é para tratamento de acne, e diurético para retenção fluida. E tem essas medicações pós-ciclo, né? Como eles têm muito efeito no pós-ciclo de hipogonadismo, eles usam algumas medicações, como tamoxifeno, clomifeno, HCG, o anastrozol e a mesterolona, nesse caso aqui, que também que é um anabólico via oral, dado diariamente. Agora, isso aqui é bem interessante, que para a gente também saber dialogar com os pacientes, que eles pegaram 272 amostras desses 100 homens, assim, eles pediram, traz um pouquinho aqui do que você está usando que a gente vai analisar. E aí, eles viram que nas amostras que eles viam, né, tinham rótulo e eles analisaram. As que tinham somente o esteroide anabólico declarado eram só 13%, né? Porque, assim, essas medicações, elas não são reguladas, né? Elas são feitas em farmacêuticas X aí, né? Assim, clandestinas. Então, não tem uma regulação. 35% tinha o esteroide anabolizante declarado e outro não declarado, né? Então, os pacientes ou quem prescreve essas medicações, às vezes advogam em prol de alguma molécula ou outra, como se fosse muito boa, como se a pessoa não fosse ter efeito colateral, mas na verdade nem está sendo vendido aquilo que tá no rótulo, porque não tem nenhuma regulação. 47% tinha outro esteroide anabolizante não declarado. Então, né, se o paciente acha que vai usar uma coisa para não ter efeito colateral, na verdade ele está aplicando uma coisa que ele nem sabe o que que é. E 6% não tinha esteroide anabolizante nenhum, né? E quando tinha outra molécula farmacêutica, 14% tinha estrógeno e progestágeno, que é bastante, né? Imagina, pensando em efeito colateral desses homens. E aí no Brasil, né? Será que no Brasil é diferente? Não. Então esse estudo aqui foi feito pela UNB, pela Polícia Federal, e eles analisaram 2.818 amostras e eles viram que 1.167, que é um terço, era falsificado. E das falsificadas, 48,6% não tinha nenhum princípio ativo, sendo que a maioria, que era oxandrolona, 11 amostras tinha só talco, né? Então não tinha nenhum princípio ativo mesmo. 28% continha outros medicamentos diferentes, mas quando tem outro medicamento, ainda assim é um anabolizante, geralmente algum éster de testosterona, e 1,4% tinha um medicamento adicional